E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda numa próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, que ajuda a gente, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, estamos buscando aí 200 mil inscritos, e usar os comentários, né, para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai propor e esclarecer nesse vídeo, e também deixar o seu questionamento para que eu responda numa próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. Então, se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, considere fazer isso pela Betfair, aproveitando os bônus que sempre rolam aí no final de semana, as promoções, sempre apostando com responsabilidade para se divertir e só para maiores de 18 anos, hein, galera? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, esse QR Code aqui é das lojas do Cruzeiro, tá? Inclusive entrega no mundo todo, você pode comprar a camisa dessa temporada, outros produtos, tem corrente, tem pulseira, tem copo, tem bola, tem short, tem camisas, né? Blusa de frio, moletom, tem trem demais lá nas lojas do Cruzeiro, tá bom? Então fiquem sempre espertos também. Comprem aí direto pelo link da descrição, que vai chegar no WhatsApp ali. Você pode fazer o seu pedido e receber na sua casa, em qualquer lugar do globo terrestre. Começo com a pergunta aí do Guilherme Maurício. Se o Cruzeiro no futuro figurar sempre na disputa dos títulos importantes, você acha que o Ronaldo será lembrado como um bandeira de Melo foi no Flamengo? Guilherme, obrigado pela pergunta. Aí a gente já tem que fazer aquele questionamento. É fã ou é hater? Porque ser lembrado como bandeira de Melo não é necessariamente uma coisa boa. Deixa eu só explicar isso aí. As pessoas de fora, quem não acompanha tanto o Flamengo, tem uma visão de que, nossa, o Bandeira de Melo foi o cara que fez a reformulação do Flamengo. E essa é uma visão falsa, tá? Isso não existiu. O Bandeira de Melo era apenas uma pessoa, que inclusive não era ele para ser o presidente do Flamengo na época, tá? Era outro camarada que não era elegível por aquelas questões de conselho, tempo, cargo, aquele negócio. E aí o Bandeira de Melo entrou meio que de última hora, ele era um dos caras que estavam ali de uma equipe gigante, tá? Então, para o Flamengo ter virado esse sucesso de gestão, sucesso financeiro que virou nos últimos anos, não foi o Bandeira de Melo, foi um monte de gente. O Bandeira era só um cara que estava lá e era o presidente. Inclusive, vários dos erros que o Flamengo cometeu de administração ali acabam também sendo incutidos a ele, né? E acaba que ele foi um presidente que não conquistou grandes títulos, era a era do Flamengo do cheirinho, né? E depois o Flamengo consegue conquistar basicamente tudo que era possível com outros presidentes, tá? Mas só para fazer esse esclarecimento. Agora, a questão do Ronaldo. Eu acho que, particularmente, o trabalho que o Ronaldo fez no Cruzeiro foi muito mais difícil, tá? E eu acho que o cruzeirense deveria valorizar o que o Ronaldo fez muito mais do que o flamenguista tem que valorizar o que o Bandeira de Melo fez, porque recuperar o Flamengo na Série A, com assim, recebendo muito mais dinheiro que os outros. O Flamengo, ele simplesmente era um time que pegava dinheiro e jogava fora, ele torrava em contratação idiota, em gestão burra. A hora que o Flamengo parou de fazer muita besteira, porque eles ainda fazem besteira até hoje, parou de fazer muita besteira, o Flamengo virou uma potência financeira, o clube que mais arrecada, sei lá, 1 bilhão a mais que o Cruzeiro por temporada. Por quê? O Flamengo já tem toda uma máquina trabalhando por ele, uma máquina que a gente pode voltar e falar dos anos 80 e tudo mais, da expansão ali dos veículos de comunicação, da forma como a marca do Flamengo acabou sendo fortalecida por outras empresas também. Então a gente tem que entender todo esse contexto aí. Recuperar o Flamengo, gente, é uma mamata perto do trabalho que o Ronaldo fez no Cruzeiro, tá? Então, para mim, o Ronaldo, a equipe dele, caras como Gabriel Lima, por exemplo, até o Paulo André, que eu acho um cara extremamente ruim de serviço, não tem saudade nenhuma dele. Eu acho que todos esses caras estão na história do Cruzeiro, tendo feito um trabalho muito mais difícil do que foi feito no Flamengo, mas muito. Ah, mas o Cruzeiro ainda está num processo, está engatinhando. A gente estava muito para baixo, né? E o potencial de arrecadação do Cruzeiro hoje, ele ainda é muito pequeno comparado ao Flamengo, tá? Mas aquilo que o Ronaldo fez, tirar o Cruzeiro, né, das mãos daquele conselho desgraçado e ter conseguido recuperar o Cruzeiro, voltar para a Série A, estabilizar o clube, posteriormente vender para o Pedrinho, mano, o Ronaldo não contratava, esse gordo não tem dinheiro, não sei o quê. Gente, o Ronaldo fez aquilo que o Cruzeiro precisava, né? Quando falam tomar um remédio amargo.
O Cruzeiro tomou o remédio amargo e está tomando até hoje ainda, né? Inclusive o Pedrinho tem muitos aportes para fazer, mas eu acho que o plano do Ronaldo era comprar o Cruzeiro, dar uma recuperada e vender, e isso aconteceu. Eu acho que ele saiu antes do que esperava, né? E aí a relação com a torcida se desgastou e tudo mais, mas eu acho que, assim, talvez daqui a um tempo, com mais distanciamento, a gente vai olhar para o Ronaldo com muito mais carinho do que vê hoje. Porque você olha, por exemplo, o trabalho que ele fez no Valladolid, não foi bom. No Cruzeiro, o trabalho do Ronaldo foi muito melhor, deu muito mais certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter gratidão eterna a ele. O Bandeira de Melo é muito mais questionável no Flamengo do que o Ronaldo aqui no Cruzeiro. O Dirceu Lara Júnior pergunta: estou por fora dos critérios de pontuação desse novo Mundial de Clubes da FIFA. Para vermos o nosso Cruzeiro no torneio, qual o melhor caminho e quanto tempo isso levaria? Parabéns pelo canal. Dirceu, obrigado aí pela pergunta, tamo junto aí, valeu pelos parabéns também. Então, só para explicar, esse novo Mundial de Clubes da FIFA, a gente não sabe ainda se vai ter a próxima edição, tá? Se tudo der certo, ele vai ser em 2029, né? Ele é de 4 em 4 anos, disputado um ano antes da Copa do Mundo, tá? Então, essa é a tendência, se tudo correr bem nesse Mundial, que a FIFA faça uma próxima edição em 2029. E aí, para aqui a Confederação Sul-Americana, né, para a Comebol, tem 6 vagas. Só fazer um 6 aqui de graça. São 6 vagas. E a Comebol definiu da seguinte forma: os 4 campeões de Libertadores do período são os clubes que vão representar e os 2 melhores ranqueados além desses 4. Então, por exemplo, neste Mundial de agora, o que aconteceu? Tá lá, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 clubes brasileiros, por quê? São os 4 últimos campeões da Libertadores. O Mundial é 2025, então pega 2024, 23, 22, 21, certo? Então pegou, contemplou aí esses 4 times. E por que estão Boca Juniors e River Plate? Pelo ranking da Comebol. Ah, mas o que? É o ranking da Comebol, gente. Inclusive, o nosso rival Atlético Mineiro tem até uma pontuação de ranking melhor do que alguns times que estão no Mundial, né? Porque eles, infelizmente, nos últimos anos fizeram final, brigaram por títulos, tá? E não ganharam, graças a Deus, mas pelo menos brigaram. Então o ranking considera isso, né? As campanhas ali, chegar em semifinal, chegar em final, tudo mais. Então, para o Cruzeiro disputar o Mundial de 2029, o que precisa acontecer? Basicamente, ou ele tem que ganhar a Libertadores em 2025, não tem como, né? A gente não está disputando. 25, 26, 27, 28. O Cruzeiro tem que ganhar, então, uma dessas 3 Libertadores, ou ao final, né? Quando terminar de apurar depois da Libertadores de 2028, o Cruzeiro tem que estar lá no topo do ranking da Comebol. Ah, Emerson, mas e se um mesmo time ganha, por exemplo, 3 Libertadores seguidas no período? As vagas são distribuídas de acordo com o ranking da Comebol, entendeu? Se não tiver 4 campeões diferentes, né? Por exemplo, um time ganha 2 vezes no período, como o Palmeiras fez recentemente, o Flamengo também. Aí vai distribuir pelo ranking. Então, por isso que a gente precisa voltar para a Libertadores. Obviamente, a gente quer ser campeão, né? Foi campeão, já está garantido no próximo Mundial. E tem aquele Mundial ano a ano também. Ele continua sendo disputado, tá? Aquele Mundial, né? Um Mundial pequenininho, né? E tem esse Super Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes agora, 32. Mas para resumir, então, a gente tem que fazer campanhas muito boas da Libertadores. Ganhou título, já está no Mundial, né? Nos 2 mundiais, inclusive, você acaba ficando. E se você, né, faz campanhas muito boas, você pode chegar ali e pegar uma vaga pelo ranking. É as que estão ocupando River Plate e Boca Juniors nessa edição. O Diego Moreira pergunta: o caso Vitor Roque foi arquivado? Diego, obrigado pela pergunta. Esse é um dos casos mais bizarros da história do futebol brasileiro recente, por quê? Não, o caso Vitor Roque não foi arquivado. Que caso Vitor Roque, Emerson? A saída do Vitor Roque do Cruzeiro para o Atlético Paranaense lá em 2021. Por quê? O Vitor Roque saiu do Cruzeiro pelo pagamento da multa. Na época, o salário dele era R$ 12.000. O Atlético Paranaense pagou, né, 2.000 vezes o valor do salário do jogador, que dá R$ 24 milhões. E esse valor foi depositado em juízo, inclusive, como a multa rescisória do atleta. E desse valor, parte era do América, parte do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha, tinha metade do jogador, mais ou menos. A questão é, de acordo com a legislação brasileira, neste primeiro contrato de trabalho, né, por exemplo, apareceu uma proposta do Atlético Paranaense. O Cruzeiro deveria ter, ou o Cruzeiro tem, o direito de fazer uma outra proposta de contrato para o atleta, tá? E assim, no frigir dos ovos, gente, o Cruzeiro fala que tem razão, que ele fez a proposta, protocolou lá na federação, e aí o agente do atleta, o André Cury e tudo mais,
Não responderam a proposta, foi para o Atlético Paranaense e o Cruzeiro botou o caso na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF. Isso foi 2021, tá? Inclusive o valor da ação do Cruzeiro era mais de 50 milhões, tá? É mais de 50 milhões, né? Porque esse valor vai sendo corrigido, então eu nem sei mais qual é o valor dessa causa. Só que simplesmente ninguém faz nada. A CNRD não decide porra nenhuma. Assim, é um buraco em Nárnia, esse trem que chega lá o processo, ninguém responde, não tem prazo, não tem absolutamente nada. Inclusive, teve até muita reclamação lá do presidente do Cuiabá, né, que o Corinthians contratou lá o Ranieri, o Atlético Mineiro contratou o Davidson e tudo mais. Tipo, os clubes não pagam, vai para a CNRD e fica lá, velho. Sabe? Tipo, ninguém dá resposta, não tem prazo, tem nada. O negócio é ridículo, assim, é patética realmente a forma como o futebol brasileiro é conduzida também nesse sentido. Então, nesse momento, o Cruzeiro tem razão ou não tem sobre o caso do Vitor Roque, a saída para o Atlético Paranaense? Não sabemos. Ainda não há uma definição, um parecer, uma conclusão. Não tem, tá? O Vitor Roque saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense, saiu do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona, saiu do Barcelona, foi para o Betis, saiu do Betis, agora foi vendido para o Palmeiras, já está jogando aqui no Brasil de novo, né? Já movimentou várias transferências aí, e a saída dele do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, até hoje a CBF não definiu quem tinha razão ou não. Tá? O Cruzeiro sempre falou que tinha razão, que fez tudo, né, amparado na lei, mas enquanto a CBF não resolve, o dinheiro também não pinga na conta do Cruzeiro, e seria muito bem-vindo, né? Dinheiro é sempre bem-vindo. O Salvioro Nogueira pergunta: dos times que enfrentamos na Sul-Americana 2025, não há nenhum jogador interessante e promissor que o Cruzeiro possa contratar? Salve, obrigado pela pergunta. Se eu estiver falando seu nome errado, desculpa, inclusive, mas enfim, dos times que o Cruzeiro enfrentou aí nessa primeira fase de Sul-Americana, e fizemos um péssimo trabalho, né? Mochuque Runa, União e Palestino. Não teve aí, cara, nenhum jogador que eu falo assim, não, esse cara é muito bom, a gente devia contratar esse cara. Realmente não tem. Inclusive, assim, até pegando lá o Mochuque, que foi o melhor time do grupo, passou em primeiraço, assim, baita campanha. Tipo, você pega os destaques deles. Eles até tinham dois pontas que fizeram uma ótima Sul-Americana, né? O Orejuela, que jogava pela direita, que inclusive fez gol no Cruzeiro nos dois jogos, e o Penídia, que não fez gol, mas é o cara que mais dava trabalho, um chuta-chuta do caralho. Tipo, mas são jogadores super veteranos, né? O Orejuela tem 32 anos, o Penídia tem 34. Então, assim, o Muxuque não é um time ali também. Tem um zagueiro lá, o boliviano lá, o Hakim, o Quinteiro, o zagueiro, mas honestamente não tem nenhum jogador ali que eu falo, não, se esse cara aqui brotasse no Cruzeiro, seria interessante. Mas aí tem um nome que até jogou contra o Cruzeiro também, um atacante jovem lá, que parece ser um jogador promissor, tá? Ele se chama Elian Caicedo, um jogador de 20 anos. Nessa temporada tem 5 gols e 4 assistências, acho que em 19 jogos, algo assim. Não é nada maravilhoso, não, mas é um atacante que me chamou a atenção ali, porque é jovem, tem aparecido bem e parece ser um jogador ali com alguma uma qualidade técnica um pouco mais apurada e um potencial para se desenvolver, tá? Então, do Buchuk, eu pensaria aí no Elian Caicedo, mas não é que eu pensaria, né? Para tentar responder a sua pergunta, foi esse nome que eu cheguei, tá? Já no time do Union, cara, assim, o lateral direito foi muito bem, né? Lautaro Vargas. Inclusive, fez uma partidaça contra o Cruzeiro aqui no Mineirão. Então, acho que poderia ser um nome, embora o Cruzeiro já tenha laterais por aqui, né? A gente não está precisando propriamente. O cara que joga pela esquerda, e ele é lateral esquerdo, às vezes joga como meia direita, meia esquerda e tudo mais, seria um nome que eu observaria também, que é o Mateu Del Blanco, jogava com a camisa 11 deles ali, teve partida como lateral, teve partida como ala, né? Ala, ponta. Então, assim, ele é um cara que pode fazer todo o lado esquerdo, já jogou pela direita também, canhoto, mas ele faz todo o lado esquerdo, e eu pensaria nele por uma carência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem aí tantas opções ali para o lado esquerdo do campo. A gente tem o Kaique como titular, tem o Cauã Pratos como esse reserva imediato. Então, assim, eu não contrataria o Matheus Del Blanco, até porque eu imagino que custaria alguns milhões de dólares, que eu acho que é um jogador até meio inflacionado. E, tipo, nessa temporada, é um jogador que não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Na temporada passada, ele teve números melhores. Mas é um jogador que eu achei que joga direitinho, assim, as partidas dele contra o Cruzeiro foram boas. O zagueiro deles também, o Franco Pardo, eu achei um bom zagueiro, mas já é um cara mais velho, tem 28 anos, é um zagueiro meio pesadão, aquele zagueiro rebatedor, né? Eu acho que
é um jogador bom para time ruim, sabe? No Cruzeiro eu acho que ele teria dificuldade, porque ele tem que sair jogando e tudo mais, e eu acho que ele teria alguma dificuldade, assim, até porque não é tão rápido também. Então, acho que seria esse, assim, o Matheus Del Blanco seria o principal nome e o Lautaro Vargas, lateral direito. Seriam os alas, então, que eu cogitaria para o Cruzeiro. E no caso do Palestino, que conseguiu a classificação e tudo mais, eu acho que é o caso mais complicado, porque é um time formado essencialmente por jogadores mais velhos, né? Então não tem ninguém assim que eu tenha achado particularmente promissor. Tá? O centroavante lá, o Marabel, né? Foi o principal nome, fez gols lá, que inclusive eliminaram a gente, mas é um centroavante que não encaixa muito na ideia do Jardim, né? Ele já tem 27 anos, não é velho, mas também não é novo. E assim, fez 4 gols na Sul-Americana, mas ele é um centroavante até com umas características um pouco mais de Neno, sabe? Ele não é tão, não seria tão Caio Jorge, assim, né? Então eu acho que não cabe tanto também esse jogador, tá? Então, só para considerar aí, pensei no Marabel, pensei no lateral esquerdo deles lá, mas já é um jogador de 25 anos também, o Leon, então não teve ninguém no Palestino que tenha me chamado a atenção particularmente, tá? Mas para deixar bem claro, mano, eu não traria ninguém, não, tá? Assim, alguns jogadores foram melhores e tudo, o Del Blanc e o Caicedo eu pontuei aí, mas não acho que ninguém, assim, é sensacional. A gente que foi uma merda mesmo na Sul-Americana. O Zé dos Anjos pergunta: Bruno Rodrigues é um jogador que não deve ter muito espaço no Palmeiras. Apesar de estar voltando de lesão, acho que o estilo de jogo encaixa com o do Careca, de intensidade, etc. Acha que poderíamos tentar? Zé, obrigado pela pergunta. Eu acho que a situação do Bruno Rodrigues ela é muito particular, porque o Bruno Rodrigues ele saiu aqui do Cruzeiro no final de 2023, né? Foi adquirido pelo Palmeiras e tudo mais, chegou lá com uma expectativa. Bruno Rodrigues tem um belo salário no Palmeiras, inclusive. E no segundo jogo dele pelo clube, em janeiro de 2024, ele sofreu uma grave lesão no joelho. Quando ele estava voltando da lesão, ele sofreu outra lesão no outro joelho, que é uma lesão bem grave, inclusive, similar à lesão que o Ronaldo teve, ruptura de tendão. Então, assim, são duas lesões muito graves que o Bruno Rodrigues teve. Ele não joga futebol há 1 ano e meio, a gente pode dizer. Então, assim, eu concordo com você que ele não deve ter muito espaço no Palmeiras. Acho que o Bruno deve ser, sei lá, sétima, oitava, nona opção. O Palmeiras tem muitos jogadores de qualidade para fazer lado de campo. Às vezes joga até com 3 zagueiros, né? Então não tem tanto ponta, é mais um ala. O Bruno Rodrigues não é um dos melhores atacantes comparado aos companheiros de Palmeiras, né? Tem Paulinho, tem Vitor Roque, tem Flaco Lopes, tem outros jogadores mais relevantes, sem contar o Estevão que está indo embora, o Facundo, enfim, tem muita gente boa ali no Palmeiras. Eu acho que o Bruno Rodrigues não vai ter espaço mesmo. Concordo com você nesse ponto, mas, tipo, para o Bruno Rodrigues vir para o Cruzeiro, né? Primeiramente, teria que ser feita uma avaliação clínica para ver se ele realmente está 100% em condição de jogar. Ele não foi relacionado para nenhum jogo do Palmeiras esse ano, tá? Ele ainda está realmente no processo de recuperação, ele não está em condição de jogar. Então, eu acho que contratar jogador lesionado, eu já sou contra. Qual é o único contexto que eu acharia viável o Cruzeiro trazer o Bruno Rodrigues? Se o Palmeiras emprestasse, fala assim, o Cruzeiro, toma aí Bruno Rodrigues emprestado, tipo o Fagner. A gente paga metade do salário, você paga metade, entendeu? Ok, não seria um valor a pesar na folha do Cruzeiro. E aí, tipo assim, é aquele empréstimo, talvez como opção de compra, acho que é interessante colocar, né? Mas como opção também interessante para o Cruzeiro, e que o Cruzeiro não buscasse só o Bruno Rodrigues, que fosse tipo, a gente traz um ponta e traz o Bruno Rodrigues também para disputar, para ver se ele volta e pode ser um jogador útil. O Bruno Rodrigues 100%, honestamente, eu acho que ele seria titular do Cruzeiro hoje, tá? Bruno Rodrigues bem, porque ele fazia o papel tático, especialmente quando o time do Cruzeiro, né, não estava ali no, quando o Cruzeiro estava um pouquinho melhor, o Bruno Rodrigues fazia muito bem o papel tático ali pelo lado esquerdo no time do Pepa, né? E depois ele teve que jogar de ala, teve que jogar na direita, ele teve que virar centroavante, porque ninguém fazia gol na porcaria do time, né? E ele fazia alguns. Então, assim, eu acho que o Bruno Rodrigues é um jogador que eu gosto, assim, eu tenho um carinho ali pela passagem do Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro. Mas craque, definitivamente, ele não é. Por que eu falo que talvez ele seria titular? Porque ele entrega até mais número do que o Wanderson, que está sendo o nosso titular ali na ponta esquerda. E eu acho que o papel tático ele faria também. Tá? Então, eu acho que o Bruno Rodrigues seria, no máximo, uma aposta para a gente tentar recuperar a parte física dele e poderia ser um jogador útil. Mas, assim, definitivamente não seria um dos meus 10 primeiros nomes para a gente contratar para a ponta.
tá? Não é o caso. Acho que tem gente mais interessante para se buscar no mercado e o Bruno Rodrigues só se fosse realmente uma oportunidade de mercado de verdade. O Rinaldo Vinícius pergunta: qual o jogador mais subestimado e o mais superestimado que você viu jogar no Cruzeiro ao longo da sua vida? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Aí eu vou correr um risco muito grande de ser injusto, inclusive, aqui, né? Porque é meio complicado você lembrar, assim, né? Qual que é o mais superestimado e tudo mais. Vamos lá, polêmica. Começando aí com os subestimados. Eu acho que o jogador mais subestimado que eu me lembro da história do Cruzeiro é o Ricardinho, sim. É o maior campeão da história do Cruzeiro. Muita gente, inclusive, quando faz as listas ali, não considera ele. Ah, não, teve muita gente melhor. O Ricardinho jogou bola demais, gente, sabe? Marcação, tudo mais, chegava na frente, meteu muito gol para um volante. Acho que foi um jogador que deveria ser um pouco mais lembrado. E até fiquei pensando assim, um cara, que é o Fábio Júnior, né? Que está aí como comentarista, inclusive, não acho que seja um grande comentarista. Mas o Fábio Júnior jogou muita bola no Cruzeiro. E raramente ele é lembrado. Eu, pelo menos, fiz um vídeo recentemente aí sobre os melhores jogadores. Não coloquei o Fábio Júnior, até pensei, mas não coloquei na lista, né? Assim, o Gilberto, sabe o Gilberto, que foi lateral esquerdo e meia? Eu acho que é um ótimo exemplo de jogador subestimado também. O Gilberto foi um monstro. Ele era muito bom, mas muito bom. Jogou em 98 aqui no Cruzeiro, fez uma temporada incrível. É que aquele time, infelizmente, não foi campeão de nada, né? Ganhou o Mineiro, né? Mas não ganhou nada relevante, teve muitos vices. Mas o Gilberto foi um puta jogador. E quando ele volta para o Cruzeiro depois, nossa, assim, ele chegou no momento ruim, que ele tinha perdido a Libertadores pouco antes. Ele chega de camisa 10, assim, camisa 10, jogando muita bola, jogando muito. Inclusive, o Gilberto disputou 2 Copas do Mundo, tá? Como reserva do Roberto Carlos, né? Uma reserva do Roberto Carlos e a outra, acho que foi aquela invenção de Michel Bastos na lateral esquerda que deu muito errado. Mas o Gilberto foi um baita jogador, assim. Eu acho que é um jogador muito, muito foda, assim, que acabou saindo meio mal, mal lembrado pela torcida do Cruzeiro, né? Mas eu acho que é um nome a ser citado. Tem um cara que jogou pouco no Cruzeiro, porque foi um ano só, que é o Djair. Nossa, o Djair era muito craque, velho. Puta merda, que jogador. Eu lembro dele de 98. O Valdo, né, que jogou alguns anos no Cruzeiro, é outro atleta muito subestimado também, um excepcional meia. O Montijo eu não acho que ele é subestimado. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tem muito carinho por ele, é porque infelizmente ele não conquistou grandes títulos. Mas eu não acho que o Montijo seja subestimado. Enfim, falei vários, né? Você pediu um, eu falei um monte. E superestimado, quando fala assim, ó, jogador superestimado, me vem um nome na cabeça de cara, assim, ó. Dagobert. Dagobert, superestimado. Aí, mas você tá falando que o Dagobert é ruim? Claro que não. Tô falando que o cara é ruim. O cara foi superestimado. Ele é bom? Bom. Ele não era craque. Não foi, não era esse jogador todo. Ele era bom, ele ajudou. 2013 dele foi muito bom, 2014 dele foi fraquíssimo. Tanto que ele virou reserva e saiu daqui brigado, inclusive, que o tempo passa, as pessoas esquecem as coisas, né? Inclusive, é um desses jogadores que tem essa coisa de se achar mais importante que o clube. O Dagobert tem isso, tá? Tem isso. Eu acho que é um jogador bem superestimado pela torcida do Cruzeiro, embora não negue a importância dele, especialmente em 2013, tá? Mas acho que entra ele. E um cara que foi o craque do jogo que dá nome a este canal, do 6-1, Roger Flores, um dos jogadores mais superestimados do Cruzeiro também. Foi bom jogador? Foi bom jogador, mas assim, se a gente quiser puxar, né, de todos os jogos do Roger, o que ele foi bem, o que ele foi mal, ele foi muito mais mal do que bem, sabe? Foram inúmeras partidas ruins do Roger, de vez em quando tinha um brilhareco, fazia um grande jogo, mas assim, bem decepcionante, tá? Se a gente olha tudo que ele fez, e a carreira do Roger é assim, não foi só no Cruzeiro. Ele sempre foi um jogador de muito potencial e que, né, não levava a carreira tão a sério, já falou, inclusive, meio abertamente, inclusive, de ter errado o pênalti de propósito para derrubar treinador no Corinthians. É um camarada que, assim, ó, eu vejo o Roger, pô, a zoeira é muito bacana, ele foi genial no 6-1, foi o melhor jogo do Roger com a camisa do Cruzeiro foi o 6-1. Tem o episódio da cabeça de Raposão, que é muito legal. Mas se você pegar, né, a passagem dele, eu acho que é um jogador extremamente superestimado, tá? Inclusive, cansou de fazer raiva na gente aí, mas enfim, né? Passou.
Acho que é esses, assim, tá? Respondi, então, o superestimado e o subestimado. Responda você também e me xingue com moderação, porque eu sei que vocês são muito fãzoca, principalmente do Dagobert. O Vinícius pergunta: os casos recentes de Fred e Dudu comprovam que jogadores que retornam ao time costumam mudar o status de ídolo para traíra. Acredito que Alex Talento e Everton Ribeiro fizeram certo de não apagar a boa lembrança que temos deles. Você corrobora com essa opinião? Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu até concordo com a sua opinião em linhas gerais, eu só não concordo com os exemplos que você usou aí para descrever, né, e para falar de outros atletas. Porque você fala assim, pô, o Alex e o Everton Ribeiro, se tivessem voltado, talvez teriam passagens menos relevantes, a torcida meio que apagaria um pouco da idolatria, talvez sim, isso é possível, né? Ainda que o Alex tenha voltado para o Coritiba, jogado bola pra cacete, né? Inclusive, mesmo num time que lutou contra o rebaixamento depois, né? Mas acho que se ele tivesse voltado para o Cruzeiro, ele teria jogado muito bem aqui também, fazendo parte daquele time de 2013. Mas aí você pergunta, será que teria Everton Ribeiro se tivesse Alex? Interrogação. Nunca saberemos, né? E o Everton Ribeiro construiu a história dele, depois foi para o Flamengo, depois para o Bahia, né? Na verdade, ele sai do Cruzeiro lá para o mundo árabe, né? Depois ele volta para o Flamengo. Eu, no lugar dos dois, eu entendo totalmente a decisão de não voltar. Inclusive, assim, o Alex jogou no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro em 2004. Ele vai ser ídolo do Cruzeiro para sempre. Se ele tivesse voltado, vai saber o que ia acontecer. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Agora, você falou de Fred, né? E você falou de Dudu. Não são jogadores que perderam o respeito da torcida do Cruzeiro por uma questão técnica. Eles perderam o respeito da torcida do Cruzeiro por vagabundagem, por questão de caráter, coisas que vão muito além do campo e bola. Para dar um exemplo, Marcelo Moreno. A última passagem do Marcelo Moreno pelo Cruzeiro foi uma bosta. Foi um horror. O Marcelo Moreno de 2020 2021, ele não conseguia ajudar, não conseguia acrescentar. Então, assim, eu acho que é um jogador que, nossa, pô, foi horrível o Marcelo Moreno na Série B. Horrível, horrível. Tá? Agora, ele ajudou fora de campo, emprestando dinheiro para o clube, fazendo coisas que ninguém faz, inclusive, e tudo que ele fez dentro de campo, nas duas primeiras passagens, pô, super valorizado, super querido, adorado pela torcida. Então, assim, eu acho que a gente tem que só fazer essa diferenciação. Não é porque o cara voltou, não jogou bem, deixou de ser ídolo. Não. O cara voltou, não jogou bem. Por exemplo, o Giovani. Voltou, jogou mal. Continua sendo um jogador querido pelo Cruzeiro, pela torcida do Cruzeiro, né? O Ricardinho voltou em 2007, jogou mal pra cacete. Ídolo do Cruzeiro, para sempre será. Então, assim, eu consigo entender o jogador que opta por não voltar, mas no caso de Fred e Dudu, não foi por mau desempenho em campo que a torcida deixou de gostar deles. Foi por coisas muito piores, muito mais graves. E o Lucas Henrique pergunta: você não curte muito postar em redes sociais, Caramujo? Sempre que você posta algo no Twitter, é engajamento pra caramba. Talvez se você investisse mais nisso, o engajamento aqui do seu canal subiria. Lucas, obrigado pela pergunta. E realmente, assim, acho que se postasse mais no Twitter, teria mesmo mais engajamento aqui no canal 6x1, e isso é sempre muito bem-vindo. A questão é que eu tenho tentado priorizar na minha vida um negócio chamado saúde mental, né? E o Twitter não é um lugar que fornece muita saúde mental para ninguém. Inclusive, eu acho que é o pior lugar da internet entre aqueles que eu conheço, né? E a Deep Web, eu nunca acessei a Deep Web agora. O que eu conheço de rede social, dessas mais comuns, assim, eu acho que o Twitter é um lugar horrível para se viver, para se debater. E de vez em quando eu posto alguma coisa, mas aquele esquema do postei e sair correndo, sabe? É mais ou menos isso. Eu não sou um grande fã de redes sociais, eu deveria postar mais, eu sei disso, deveria ter mais periodicidade, criar mais conteúdo, e sei que isso ajudaria, né? É uma questão que eu preciso trabalhar. É que nesse momento eu realmente não sou a pessoa com o melhor gerenciamento de tempo que você pode conhecer. Eu acho que vocês veem isso pelos atrasos recorrentes nas lives, né? E, cara, é difícil, viu? É difícil. Eu realmente não tenho muito estômago para aquele lugar, não, porque você fala uma opinião super simples e aí as pessoas já distorcem, querem levar para o outro lado. Então, é complicado, mano. Mas eu tento, vou tentar melhorar, tá? Vou tentar melhorar, vou tentar postar mais, compartilhar mais os conteúdos, né, nas redes também, para fazer chegar para mais gente. Eu vou trabalhar para melhorar nesse sentido, tá? Tô no erro, admito, mas é difícil, cara. O Twitter realmente não me gusta, tá? É um lugar que eu acho
ruim de estar, não é uma rede que eu curto. Ah, e o Instagram tem que melhorar também. E o Facebook, esse aí eu não entro tem muito tempo, viu, gente? Inclusive, Facebook passou, né? 2025, mexendo no Facebook é meio complicado, mas era também um lugar que tava, né? Assim, o ódio borbulhante não é muito o meu perfil, não é muito o que eu curto fazer, tá bom? Mas obrigado aí pelo toque, vou tentar ficar um pouco mais atento e melhorar aí nessa gestão de redes sociais, sim, tá bom? Gente, obrigado a todos que acompanharam, que assistiu até aqui, inclusive, manda assim, ó, besouro suco, mas manda uma vez só, porque se você mandar 3, ele aparece. Demorou? Se não deixou o like no vídeo ainda, clica no like, se inscreve no canal aí, vamos chegar nesses 200 mil inscritos e use os comentários, né, para opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Demorou? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, Dani!